Olá, boa noite. Hoje é o dia 28 de julho de 2020. Estamos iniciando mais uma live aqui apoiada pelo Laboratório de Ciências Ambientais e também pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Hoje nós temos a honra de compartilhar o nosso espaço aqui com o professor Francisco Dias, da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Professor Francisco Dias, aí Audálio, Vicente, Moisés, Júlio. Olá, bom dia a todos. Vou chamar o nosso convidado hoje, que é o Francisco Dias. Tá ele já aqui, vai entrar no ar já. Enquanto ele não entra no ar, eu queria agradecer a todos que estão aí presentes na nossa conversa. Essa atividade foi iniciada durante essa pandemia e eu tenho convidado várias pessoas para essa conversa aqui, que é uma conversa informal, mas voltada realmente para toda a sociedade, para conhecer o que fazemos dentro da universidade. E aí, Franzé, boa noite. Esse é o professor Francisco Dias, conhecido como Franzé para todos. Isso aí. Tenho um grande prazer de receber você hoje aqui, tá? Essa nossa atividade é uma atividade que foi criada ao longo aí da pandemia e a gente tem tido oportunidade de rever uma série de pessoas, né? E agora eu estou começando a fazer uma viagem aí pelo Brasil e você é o primeiro convidado fora do estado do Rio de Janeiro. Pô, show de bola. Me sinto lisonjeado aí pelo convite aí. É um prazer conversar contigo. Afinal de contas, também nós somos colegas do programa de pós-graduação em oceanografia aí da Universidade Federal do Maranhão. Né? Exatamente. Um programa que me honra muito de poder participar e estar colaborando aí com a Universidade Federal e com os colegas e amigos e também com os estudantes, né? Prazeroso demais poder ir aí, Maranhão, um lugar super legal. Então, Franzé, vou começar a nossa conversa pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória, que normalmente a gente faz isso aqui na nossa conversa, né? Para as pessoas se situarem, falar um pouquinho da sua trajetória e da sua opção de ser professor universitário, cientista, né? E depois a gente começa a conversar sobre outros quesitos. Beleza, Carlão. Prazer. Obrigado pelo convite aí. Né? Tenho um prazer aqui estar com você nessa conversa. É uma grande satisfação te ter como colega, né? Como professor nosso aqui da Federal do Maranhão, no nosso curso de pós-graduação. Isso abrilhanta muito o nosso curso. E assim, eu falo sempre com os meus alunos aqui, para os colegas, que eu tive bastante sorte, né? Eu entrei na Universidade Federal do Ceará em 2000, né, como aluno do curso de Geologia, né, um curso de Geologia aplicada, né, que tinha uma ênfase forte em engenharia. E comecei na Geologia e tive a sorte de entrar num laboratório de dois professores recém-chegados do Rio de Janeiro, que estavam chegando no Ceará, né, que é a professora Rosane Marins, o professor Duro de Lacerda, estavam montando um laboratório de biogeoquímica lá no Ceará. E era uma área que me encantava, né? Essa parte biogeoquímica, lidar com água, com dinâmica de fluidos. E, basicamente, eu enveredei por essa parte. Então, fiz toda a minha graduação na geologia, iniciação científica. Trabalhei com Rosane e com Drude, né? Onde eu tive o prazer, aí, basicamente, de ser exposto à ciência, uma ciência de qualidade. São dois grandes pesquisadores. Conheci o Carlão em 2002, na época do Instituto Milênio de Estuários, né, professor? Eu estava na graduação lá, primeira reunião, tinha um monte de colega, Bastian, você, um pessoal da UF, estava todo mundo lá, o pessoal da UFAL, Paulo Peter estava lá, a gente conversou todo mundo. E naquele momento ali eu acho que eu descobri que a academia era um canto que eu queria chegar. Né? Você está transmitindo conhecimento, fazendo ciência de qualidade. Em 2004 para 2005 eu terminei a graduação em Geologia, ingressei no mestrado em Ciências Marinhas Tropicais, lá no Labomar, ainda trabalhando com a Rosane, né? Mas no mestrado eu tenho uma proposta diferente, né? Além de trabalhar com a biogeoquímica, né? Eu trabalhei com transferência de materiais do continente oceano, relacionada à contaminação de cobre, zinco, chumbo, no material de suspensão, mas comecei a trabalhar com dinâmica de fluidos, né? Porque era uma parte que me interessava,
A gente tinha umas conversas, a gente, o Drude, Rosane, tinha umas conversas com o Bjorn, com o Bastian, com o Paulo Peter, sobre os fluxos, né? O França, lá da UESC também, a gente conversava muito sobre isso, como medir, né? Então, a gente começou a comprar os primeiros ADCPs, né, basicamente, e eu me enveredei por essa parte. A gente teve uma expectativa boa, né, o trabalho foi bem conduzido pela Rosane, eu consegui fazer um bom mestrado, e a gente chamou um colega, hoje eu posso dizer que é colega, o professor Damiro Castro, da USP, fez parte da minha banca de mestrado, né, e automaticamente me convidou para o doutorado. Então, em 2007, eu saí para o doutoramento no Instituto Oceanográfico da USP, fiquei lá até agosto de 2011, né, onde me doutorei, né? A área de trabalho foi a plataforma continental do Ceará e o Jaguaribe, né, que foi algo que eu desenvolvi toda a minha base da minha carreira de estudante, foi no Jaguaribe, um estuário de mesomaré, no semiárido brasileiro, né, extremamente barrado, né, extremamente disponibilidade hídrica para o estuário bem pequena, né, e uma demanda altíssima, maior bacia de drenagem do estado do Ceará. Então, basicamente, a gente conseguiu trabalhar bem nessa área. Aí, ao terminar o doutorado, voltei para Fortaleza, né, fiz um pós-doc lá ligado à Rede Clima, com o Drude, né, aí já trabalhando já com o paper que ele publicou recentemente, que eu tive o prazer de participar na Frontiers, que o paradoxo ártico, né, o Drude tinha essa ideia, né, como os fluxos do Ártico se pareciam com os fluxos do semiárido do Nordeste. Então, eu tive o prazer de colaborar com esse artigo dele aí, nos fluxos. E em 2012, eu cheguei aqui no Maranhão, né, prestei o concurso, cheguei aqui no Maranhão, e acaba a carreira de estudante, a gente passa para o outro lado do campo, né, se depara com os novos desafios, né, que é tentar montar um laboratório, tentar dirimir desigualdade regional, né, tentar formar gente. A nossa universidade é uma universidade que tem bastante perspectiva, mas é uma universidade pequena dentro do próprio Nordeste, né? Temos o segundo maior litoral do país, temos uma área de manguezal brutal, né? Poucos estudos realizados na região, e a gente conseguiu montar um laboratório, né? Um laboratório que eu coordeno com meu colega, o professor Aldalho Torres, né? Então, a gente conseguiu montar um laboratório. Logo após, em 2015, a gente começou a avançar um pouco, conseguimos aprovar o mestrado em oceanografia, que foi um feito, né? Nosso grupo é pequeno, mas é um grupo coeso, né? Aí, já com a ajuda do Carlão, com a ajuda do Drude, da Rosane, a gente conseguiu montar essa pós-graduação em oceanografia, né? Isso deu um gás, porque é uma área que representa muito para o Estado, mas muito pouco explorada, né? O Maranhão tem 3 players portuários gigantescos no Complexo Estuarino de São Marcos, né? Aí, popularmente conhecido como Baía de São Marcos, é um mega estuário, né? Com variação de altura de maré de 3 a 5 metros, né? Então, a gente tem um grande estuário aqui, que essa expansão portuária está muito acelerada. Então, com a base de Alcântara, com esses acordos internacionais que o Brasil tem feito com os Estados Unidos e com outros players, está surgindo 2 novos portos, né? E isso são pressões ambientais que não podem parar de ser estudadas para manter a sustentabilidade do sistema, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nessa área, né? Apesar de a gente estar trabalhando na física hoje, né, em parceria aqui com o nosso colega, o professor Aldalho, que é o outro coordenador do laboratório, a gente tem desenvolvido modelos matemáticos. A gente agora está na fase do modelo biogeoquímico, de transporte de contaminantes, de materiais, que é um grande avanço. O modelo de hidráulica está todo funcionando, então daqui a pouco a gente vai começar a colocar o carbono orgânico dissolvido, o black carbon, qualquer constituinte conservativo ou não conservativo. Está faltando muito pouco para a gente fechar isso aí. E eu acho que a gente tem grandes perspectivas, né? Apesar de sermos um estado pobre, né, do ponto de vista do investimento científico, a nossa Fundação de Amparo ela se esforça bastante para manter o investimento, né? A gente sabe das dificuldades que os estados pequenos têm em manter os investimentos em ciência, mas basicamente é isso, né? Nesse interim, as responsabilidades mudaram bastante. Eu estou aqui na UFMA desde 2012, mas eu trato com muita satisfação, né? Apesar desse momento complicado que a gente está vivendo, né, que ninguém esperava, ninguém está treinado para isso, né? Ministrar aula online, a gente que está nas disciplinas mais práticas aí, da dinâmica de fluidos, quem precisa de laboratório da química, vai ter uma dificuldade monstruosa, né? A gente vai ter que se readaptar, o aluno vai ter que se readaptar a aprender e a gente vai ter que se readaptar a lecionar, né? A sair dos modelos habituais de aula aí.
Mas é isso, Carlão. A minha trajetória é essa, uma trajetória curta ainda, né? Mas que a gente está seguindo aí com bons ventos e esperando que as coisas melhorem. Esperando o crescimento da UFMA aí também, tentar colocar essa universidade no lugar onde ela merece. Entrando nesse assunto de desigualdade regional, né, uma coisa que me vem à cabeça, né, o Brasil liderou um programa que eu considero um programa extremamente alvissareiro e importante para o país, que foi o programa Ciência Sem Fronteira, né? O programa Ciência Sem Fronteira, ele realmente, eu acho que o erro, o que ele pecou, foi ter estabelecido uma meta quantitativa, né? Então, eu acho que quando você se obriga a estabelecer um patamar numérico e não tomando conta da qualidade, você corre um risco tremendo de falhar, né? E foram essas falhas que foram utilizadas para desqualificar o programa Ciência Sem Fronteira, mas um programa de super importância. Vários alunos em que eu tive a felicidade de coordenar um projeto internacional por 10 anos, era um pouquinho diferente. Esse programa, ele objetivava uma reciprocidade, né? A cada aluno que eu enviava, eu recebia um aluno. Esse talvez foi um dos problemas do programa Ciência Sem Fronteira, que desobrigou a instituição parceira a enviar um aluno para cá. Eu acho que o impacto de um aluno vindo para cá também tem uma série de aspectos importantes, inclusive para conhecer. Mas o que eu queria dizer, Francisco, é o seguinte: o Brasil ainda continua com fronteiras, né? Então, exato, quer dizer, a gente tem um problema de mobilidade interna que, para mim, é um problema muito sério, porque jovens, por exemplo, que deveriam estar migrando por diferentes laboratórios ao longo do Brasil, em diferentes situações de biomas, em diferentes situações regionais, eles muitas vezes preferem ficar na sua instituição o tempo todo, né? E você foi uma pessoa que esteve no Ceará, esteve na USP, teve oportunidade de ir para o exterior. Esse tipo de situação, ele, vamos dizer assim, ele expõe o indivíduo a uma percepção de realidade, de diferenças regionais, que eu gostaria que a gente conversasse um pouco disso, né? Inclusive, há um tempo atrás, eu falei assim, vamos começar um programa de mobilidade entre o Maranhão e a UENF, né? Nós já tivemos aqui 2 estudantes, né? Temos a terceira estudante agora, mas a gente ainda não mandou estudantes da UENF para a Universidade Federal do Maranhão. Inclusive, aqui agora, eu queria até te propor que no próximo exame de seleção, você da pós-graduação, colocasse a UENF, e eu me responsabilizo por aplicar a prova aqui de candidatos que eventualmente desejam prestar programa de oceanografia no Maranhão, iniciando, então, uma intensificação na nossa cooperação. Perfeito, Carlão. Olha, assim, eu concordo, vou falar um pouco do Ciência Sem Fronteira, né? Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Acho que o meu colega Audálio aqui, que é meu mentor intelectual aqui, de vez em quando ele fala que a idade, às vezes a gente é muito... você toma decisões precipitadas. Então, no começo do Ciência Sem Fronteira, eu fui meio cético, né? Porque, na verdade, eu escutei só um lado da conversa. Mas eu concordo plenamente com você, né? Nós temos 2 alunos do Liceai que são provas disso, né? Um é a Thaís, que está com Rosane, fazendo doutorado lá, que foi para o Ciência Sem Fronteira. O outro é o Jeff, que foi seu aluno, né? Que foi para o Ciência Sem Fronteira também. São os expoentes para isso, aproveitar o Ciência Sem Fronteira, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que o país pecou em ter acabado com o programa, né? A gente poderia ter feito melhorias, né? Como tudo novo, tem alguns pequenos problemas. E eu acho que você foi no foco. Os ajustes são esses. Não é só mandar aluno, é ter troca. É mandar aluno, receber aluno, vir colega de fora, que você aumenta a massa crítica, né? Você aumenta as cabeças pensantes, né? Um outro ponto que eu acho extremamente importante que você tocou é a mobilidade acadêmica interna, tá? Eu acho que nós pecamos muito nisso.
Então, assim, as universidades pequenas, como a UFMA, como algumas universidades do Nordeste, a gente acaba tendo redundância desnecessária, né? E, obviamente, que para você chegar em níveis de universidades mais antigas, de grupos de pesquisas já estabelecidos, você leva bastante tempo, né? E você mandando alunos para o ENF, para o LCA, para outros laboratórios do país que já têm uma experiência na formação de recursos humanos, pesquisadores gabaritados, eu acho que você dirime essas desigualdades muito mais rapidamente, você forma massa crítica. Viver outras experiências é fundamental na vida do estudante de mestrado e de doutorado. Tá? A questão de viver outras experiências não é só ir para o exterior, é viver experiências internas do seu país. Né? Então, você ir morar em Campos, você ir morar em São Paulo, você morar em alguma cidade fluminense, no próprio estado, no Rio de Janeiro, isso traz diferenças. O Brasil são 27 países em um. Né? Nós somos culturalmente muito distintos. Então, eu estava aqui do lado, né? Eu nasci no Ceará, sou cearense, e quando eu cheguei no Maranhão, me deparei com uma realidade completamente oposta. Né? O nível de humor do maranhense é completamente distinto. É um povo que abraçou, que sempre me abraçou muito bem. Na verdade, é um povo extremamente hospitaleiro, como todo bom nordestino, como todo bom brasileiro. Né? Mas, assim, é muito diferente. E a cultura muda dentro da universidade, a cultura muda entre os alunos. Né? Então, você tem alguns impactos que isso engrandece o pesquisador, engrandece o aluno, dá uma visão de mundo diferente. Né? Então, você vai construir sua visão de mundo. Em relação à nossa pós-graduação, basicamente a mobilidade, Carlão, ela passa, uma coisa que a gente tem discutido bastante na UFMA aqui, e as universidades pequenas, elas têm esse problema. É aquela história, tem um colega que ele fala, você vai dar mais leite, você vai engordar menino gordo, ou você vai dar leite a quem está magrinho? Aí tem aquela dicotomia, né? O cara está indo bem, então ele merece ganhar mais. Aí entra aquela história, eu não gosto muito de falar nisso, da meritocracia. Eu tenho um conceito diferente de meritocracia. Meritocracia, para mim, não é quem chega na frente. Meritocracia, para mim, é quem corre mais. Né? Então, se o cara tem uma história de vida completamente difícil, né? Vem da periferia e o cara consegue entrar na Universidade Federal e ele consegue chegar no lugar de quem não teve essas dificuldades também chegou, para mim, ele tem mais mérito do que quem não teve na situação dele. Mas é um pensamento pessoal meu. E você vai dar leite para menino magro, aí a outra corrente fala assim, mas você está investindo no que talvez não te dê fruto. Então, você está desperdiçando. Então, assim, existe uma dicotomia muito grande na universidade em relação a isso, entendeu? Então, assim, várias universidades pequenas, isso a gente vê aqui na UFMA, tem programas de pós-graduações muito semelhantes. Às vezes em áreas de concentrações diferentes, mas se você pegar o lato senso do programa, são todos iguais. Né? Estão trabalhando com o meio ambiente, com dinâmica de fluidos, com contaminação, com nomes diferentes, em áreas de concentrações diferentes. Aí a grande pergunta que eu faço, que a gente sempre conversa com os colegas vamos ter um programa muito bom, com muitos docentes, para tentar galgar um doutorado, ou vamos ter microprogramas fragmentados que têm tempo de vida de 3 avaliações? Né? Porque 3 avaliações, o programa vai fechar. Né? E se você não consegue ter uma massa crítica atuante, né? A CAPES tem batido muito nas colaborações externas, mesmo as atuantes, né? Os caras têm batido bastante. Né? Algumas universidades têm até exigido que os professores se dediquem aos cursos das suas instituições, né? O que no futuro vai prejudicar os programas pequenos, como o nosso aqui, em oceanografia da UFMA. Então, isso já é uma preocupação. Né? E eu acho que esse intercâmbio, Carlão, com a UENF, ele é fundamental. Né? A gente agora mudou de coordenador, né? O colega saiu, entrou uma colega. A gente está conversando no colegiado sobre isso, né? De aumentar essas parcerias. Obviamente que a parceria prioritária é a UENF. Essa parceria já existe, né? Porque você está aqui, você está sempre ajudando, a gente está mandando aluno para você está formando gente com a gente aqui no Maranhão, está trabalhando em projeto. E é formalizar. Né? Formalizar para a gente receber os alunos da UENF, a gente poder mandar aluno, receber colegas aqui para ministrar curso. A tecnologia ajudou agora, né? Então, em se mantendo essa tecnologia, esses cursos podem ser online, os alunos não vão poder mais reclamar, porque já vão estar acostumados, né? Forçosamente, e nós vamos nos adaptar às nossas disciplinas para melhorar essa qualidade dessas aulas. E eu acho isso fundamental, fundamental. Eu acho que o passo para a gente virar um curso médio e tentar abrir um doutorado são essas parcerias. Né? São extremamente alvissareiras, elas urgem.
né? A gente, na verdade, perdeu um pouco o time, mas o bonde ainda não passou. Ele ainda está passando, acho que dá para a gente subir. Mas eu concordo com você em gênero no meu grau. Essa migração interna ela é muito importante. Acho que essa questão da pós-graduação, quando você fala que a Universidade Federal do Maranhão é pequena, quantos docentes vocês têm e quantos alunos vocês têm? Carlão, eu não tenho números tão precisos, tá? Não sei hoje tão preciso, mas em média, nós somos, eu acho que 2.500 professores e nós somos aí um universo entre 20 e 25 mil alunos. Todos os campings, né? Tem várias cidades do Maranhão, né? Sim. Você sabe a UENF, qual é o tamanho da UENF? Não sei. A UENF é pequena. A UENF tem 300 professores e tem algo como 5 mil alunos, 6 mil alunos, contando o ensino à distância e o campi que a gente tem em Macaé. Essa é uma universidade pequena. Mas ela não nasceu para ser grande mesmo. Ela nasceu para ser uma universidade pequena, tanto é que o corpo docente estimado para a UENF são 600 professores, né? E é uma universidade que foi criada com graduação e pós-graduação simultaneamente, né? E a ideia ela é realmente de ser uma instituição que trabalhe esse paradigma da graduação junto com a pós-graduação. Mas uma coisa que você colocou e que me chama muito a atenção é essa questão da duplicidade, vamos dizer assim, de linhas dentro dos programas. Realmente, mas isso é uma questão realmente ligada à parte da administração da universidade. A gente tem que tomar muito cuidado com o rumo que as universidades têm tomado nas escolhas dos seus reitores, né? A gente caiu numa armadilha, né, onde essa questão da eleição ela traz alguns efeitos perversos para a instituição. Outro dia eu estava lendo uma reportagem numa revista aí, que o cara colocava assim, é síndico ou é reitor? Né? Essa era a questão que você estava colocando É lógico que eu não concordei 100% com o que foi colocado na reportagem, mas algumas questões, principalmente no que tange ao critério de escolha, né, das direções, vamos dizer assim, das reitorias e das diretorias, aonde se tem eleição, a gente não pode perder a perspectiva do que a gente chama da excelência acadêmica, né? Há de se cobrar o mínimo do minimoro daqueles que vão administrar a instituição ou se propõem a administrar a instituição, que eles tenham um mínimo de trajetória e de consistência acadêmica para tocar a uma instituição, né? Então, se a gente cai nesse critério de escolha pura e simples, como uma mera eleição qualquer, sem que haja um critério balizador mínimo, né? Porque, por exemplo, o cara bota lá, notória competência acadêmica ou reconhecimento acadêmico. O que caracteriza o reconhecimento acadêmico? E o reconhecimento acadêmico é uma coisa muito clara, a meu ver. Por exemplo, é você ser uma pessoa chamada, por exemplo, para participar em bancas fora da sua instituição. Essa é uma característica. Você ser chamado para dar uma palestra, uma conferência em um congresso nacional, internacional. E o que é uma liderança acadêmica? A liderança acadêmica ela é muito clara. Ele é aquele cara que tem publicado, é um cara que tem orientado. Um cara que nunca orientou, um cara que nunca publicou, ele não tem liderança de absolutamente nada na área acadêmica. Coordenar projetos, coisas desse gênero. Então, esse tipo de coisa tem que ser colocado, e eu acho que os estudantes têm que perceber isso, né? Infelizmente, os estudantes ainda hoje votam por critério de simpatia. Isso é extremamente ruim para uma instituição, né? Ela perde a perspectiva de uma liderança acadêmica em prol de uma pseudo-simpatia de uma espécie oportunista qualquer que quer ocupar aquele espaço dentro do âmbito acadêmico. Então, esse é uma coisa que eu coloco, né, que é uma coisa que me preocupa muito. E é uma outra coisa que nós temos um critério de escolha também
que foge à questão eleitoral, que é o que é feito, por exemplo, nos institutos de pesquisa. Né? O cara manda um plano de gestão, você tem um comitê de busca, você passa por um processo, de repente, de sabatinagem pelo conselho universitário, entendeu? Então, eu acho que tem que haver um mínimo de ritual acadêmico. Não é o simples fato de você ser do corpo docente que te qualifica para ser um reitor ou para ser um diretor de um instituto ou qualquer coisa do gênero. Eu concordo, Carlão. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que falta, em algumas de nossas universidades, planejamento estratégico. É isso que você falou, né? É um plano de metas, né? O que eu quero, de quem é a responsabilidade que vai fazer, qual o tempo que eu vou fazer e o que eu vou entregar. Eu acho que é isso. Eu acho que as universidades hoje elas elegem os seus dirigentes máximos por questões de simpatia, literalmente, né? Por simpatia. E uma coisa que eu vejo em algumas universidades... E muitas vezes negociação paralela, né? De cargos. Isso, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Mas o que eu acho é o seguinte, nessas eleições, a comunidade acadêmica, grande parte dos nossos colegas docentes também, eles se eximem da discussão. Né? Ninguém quer discutir a universidade. Né? Ninguém quer uma universidade para os seus filhos, para os seus netos. Né? Você não quer deixar a universidade para os seus filhos, para os seus netos. Então, a gente tem que se engajar mais nessa discussão, né, basicamente, e cobrar planejamento estratégico. Acho que essa sabatina pelo Conselho Universitário ela é primordial. Não é debate, é sabatina. Né? O que você pensa sobre a pós-graduação, sobre a graduação? O que a nossa universidade é melhor? O que você vai fazer para continuar melhor? O que a nossa universidade não está tão bem? O que você vai fazer para melhorar? Né? O que você vai buscar? E olha só, não é um projeto de sonhos. É planejamento estratégico. É como, quem vai fazer e o que eu vou entregar no final da gestão. Né? Porque aí você tem uma universidade focada. Né? O corpo docente vai votar em um projeto. Não no coleguismo, no amiguismo, e em alguns casos no coronelismo. Né? Mas é isso. Isso é forte. Né? Na universidade, a gente tem que amadurecer bastante para continuar tentar galgar esse caminho. Né? Há tempo, há espaço. Né, para a gente conseguir fazer isso, mas depende do engajamento. E eu fico assim, tem alguns colegas que falam que eu não trato de política, né, eu não faço política, eu não quero política. E até em comprar pão na padaria, você está fazendo política. Né? Então, assim, na instituição que você trabalha, que está formando gente, né, aqui na gente no Nordeste do país, mudando vidas, literalmente, através do ensino, né, através da formação de recursos humanos, né, altamente qualificados. Então, isso é projeto de país. Não pode ser um projeto local, tem que ser projeto de país. Né? As pessoas têm que entender que fazer política não é essa política que está aí, né? É a política em prol de uma sociedade justa, a política em prol de uma instituição com metas, né, a serem cumpridas, uma instituição que foi criada exatamente para criar, reduzir as distorções, né, dar saltos sociais. Só a universidade pública proporciona ao jovem da periferia a chegar aonde nós chegamos, entendeu? Ter um mestrado, um doutorado, ser professor e bypassar uma série de distorções que, infelizmente, foram impostas por essa assimetria social que hoje nós temos. Né? Então, essa questão me preocupa muito, Francisco, porque a gente, quando você falou em mérito, né, a gente tem que pensar que o mérito ele só pode ser medido naqueles que tiveram, pelo menos, opções similares. Né? A gente não pode colocar mérito para quem nunca teve uma opção, sempre quem teve abaixo do limite mínimo de sobrevivência, né, para um de classe média, média ou média alta, enfim. Então, nós temos que entender isso claramente, dar oportunidade às pessoas, né, e dando a oportunidade, a gente pode falar em mérito. Caso contrário, é uma injustiça, né, se discutir mérito. Né? Uma outra coisa falácia, que... Hã? É falácia, né? Sim. Não, discutir mérito, uma outra coisa que... uma outra coisa que a gente conversou aqui, né, quer dizer, essa sabatina, ela tem que ser inicial, ela tem que ser antes da homologação das candidaturas.
né? Na realidade, a sabatina, ela que homologaria a candidatura do sujeito à possibilidade de ser reitor, né? Antes disso, não pode ter, né? Então, isso acabaria, ou pelo menos filtraria, uma série de espécies oportunistas que negociam com a instituição, né? E são os verdadeiros causadores de problema para a sobrevivência da instituição e, pior, para a desqualificação daqueles que se dedicam ao serviço, que se dedicam 24 horas por dia, quase, ou mais de 40 horas por semana, né, a fazer o seu trabalho na extensão, o seu trabalho na graduação, o seu trabalho na pós-graduação e seu trabalho na pesquisa. Porque a minha experiência ao longo dos 27 anos de UENF, aqueles que fazem uma coisa, fazem tudo. O resto, eu vou usar até uma analogia de uma colega que eu sempre uso. Aqui tem muita gente para gritar que bom e pouca gente para empurrar a carrocinha. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade, Carlão. Aqui, o que eu acho que tem muito aqui no Nordeste ainda, não deve ser diferente na UENF também, é o pessoalismo. Né? Você pessoaliza a sua escolha. Por quê? Porque falta projeto. Né? Eu acho que falta projeto. Né? Então, falta visão de mundo, falta projeto. Né? E, assim, infelizmente, os nossos alunos vão nos usar como espelhos. Né? Então, se você tem um dirigente que não se dedica à universidade, né? não se dedica a resolver o que a universidade precisa que seja resolvido, você acaba que o aluno, ele vai, profissional se qualificando para o mercado de trabalho, ele vai ficar com o pé atrás. Né? Ele vai ficar pensando, poxa, mas se o dirigente da minha instituição não está olhando isso, o que eu vou continuar fazendo aqui? E você acaba tendo uma evasão grande, que é o que acontece nas nossas universidades. Né? Você tem um processo de evasão brutal. Aqui você falou uma coisa que é muito importante, né? Que é essa desigualdade. Né? Aqui, no Maranhão, a gente vive muito essa realidade. Né? Grande parte aqui dos nossos alunos são os primeiros da família a cursarem o ensino superior. Né? E isso é algo que os colegas têm que olhar com muito cuidado. Né? A responsabilidade deles estarem na universidade, da família, às vezes, não suportar, né, que esses garotos e garotas estejam na universidade. Né? Eu tenho um aluno que ele sempre falou isso, né? E assim, a universidade, ela não é elitista, a universidade é para todos, né? Mas o sistema, às vezes, ele é injusto por nossos cursos, a grande maioria, serem diurnos, né? Não permitir que o aluno trabalhe para se sustentar ou sustentar a sua família, né? E às vezes a renda dele é complementar, né? Ele tem vários irmãos, tem uma família que precisa do trabalho dele. Então, às vezes, o aluno entra com muita dedicação, ele quer muito, mas não há meios, né, para ele manter um coeficiente de rendimento acadêmico alto, para ele ganhar uma bolsa de R$400, que continua o mesmo valor desde 2001, né, quando eu ganhava essa bolsa também, né, que essas bolsas assim, de mestrado, doutorado, elas nunca mudam. Né, isso é um absurdo você manter um doutor com R$2.400, R$2.500 estudando um doutoramento, um aluno de mestrado com R$1.400. É muito pouco para níveis de Brasil, principalmente mudando de região. Né? Outra coisa que eu vejo na mobilidade dos nossos alunos aqui, especialmente do Maranhão, falando dos nossos colegas do Maranhão, a maioria tem muito medo em sair, porque sabe que não vai ter apoio da família, não porque não quer, porque realmente não tem condição. Né? Eles fazem falta à família porque eles trabalham de alguma forma, a maioria da aula particular de língua estrangeira, da aula de matemática, da aula de física, para complementar a renda. Então, eles não estando aqui, né, ir para um lugar novo, né, morar numa república. Então, acho que a mobilidade passa por isso, junto o medo, né? O medo do novo, né, que já é algo desafiador, né? Você precisa ser desafiado para enfrentar o novo, mas também tem essa questão familiar. O cara pensa, pô, vou sair daqui, vou deixar de ministrar minhas aulas particulares, que eu ministro para a meninada do 2º grau aí, do ensino médio, vou deixar de ganhar minha grana, vou deixar de ajudar meu pai, minha mãe, meus irmãos estão precisando. Então, eles acabam ficando. A gente acaba perdendo grandes profissionais por esse problema local e regional. Né? Na realidade, a discussão passa por um programa de apoio a esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Né? Nesse momento, particularmente, vários jovens estão sendo excluídos de poder participar desse processo remoto, exatamente por dificuldade de acesso
a internet, ou até um próprio computador, né? Então, essa questão, o Franzé, que você tocou aí na questão daquele cidadão que tem que trabalhar para contribuir com sua família, eu diria que ainda tem casos mais profundos, que são pessoas que são arrimos de família, às vezes trabalhando e às vezes até com bolsa, né? Então, essa situação no Brasil, ela tem que ser discutida muito seriamente. Inclusive, um ponto que eu tenho discutido aqui na Alerj, nós temos um deputado aqui que é presidente da Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Eu tenho discutido com ele exatamente a profissionalização da pós-graduação. E ele abraçou esse projeto como um projeto a ser trabalhado dentro da Alerj. Ele já escreveu o projeto já está em andamento. Fomos atropelados, obviamente, por essa pandemia, né? Mas o projeto já está lá, né? E essa é uma questão, né, que muitos países da Europa, Estados Unidos, né, o profissional de pós-graduação, né, porque a gente não pode considerar, eu acho que a gente tem que olhar o pós-graduando de uma outra ótica, né? O cara que está fazendo mestrado e doutorado e pós-doutorado são profissionais que já cursaram a graduação, né? Eu acho que, inclusive, isso dá uma correlação de responsabilidade muito maior do que hoje se tem, né? Porque o cara é tratado como estudante, aquele valor que ele recebe é um valor fora da realidade de mercado, o tempo que ele está dedicando à pós-graduação não conta para a aposentadoria, né? Enquanto, por exemplo, o cara que está na escola militar, ele conta para tempo de aposentadoria. Lá no primário, não é primário mais, né? Ensino médio, ensino básico, né? O cara conta, né? Na realidade, o Cícero aqui está, o Will, meu amigo do rugby lá de Niterói, a quem eu salve Niterói, está me lembrando aqui, né? Na realidade, o cara que está na pós-graduação, ele é um profissional em fase de formação, especialização, da mesma forma que um pós-doutorando. E a gente não se iluda, né? 95% do conhecimento gerado no Brasil são realizados dentro da universidade pública e por esses jovens que estão na pós-graduação e no pós-doutorado. Sim, sim. Concordo, Carlão. Eu acho que assim, eu acrescentaria essa sua fala. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu trato meus alunos de graduação como profissionais se qualificando para o mercado de trabalho. É uma crítica que eu tenho às nossas instituições, né, uma autocrítica que eu faço, que as nossas universidades elas se encastelaram. A gente fica muito no intramuros, né? Então você tem uma licença poética de querer formar cientista, né? Então, sem querer saber se o cara quer ser cientista, se ele tem vocação para ser cientista. A gente esquece quem dá emprego e renda, né? Então, assim, obviamente que há regionalidades, né? Essas regionalidades elas têm que ser respeitadas, mas, em termos geral, a gente tem que ter uma formação mínima para ter um conhecimento de nível superior, que é o que a graduação exige, mas a gente também tem que pensar no mercado de trabalho. A gente tem que oferecer ao aluno as duas portas, né? Você quer ir fazer ciência ou você quer ir para o mercado de trabalho, né? Então, assim, você pensar nessa mão de obra qualificada, você também engrandece a economia local, né? Então, por exemplo, aqui no Maranhão a gente tem um sistema portuário brutal, né? Eu não vou ser leviano, eu não tenho um número de cabeça, mas chuto que o PIB, o Produto Interno Bruto do Estado, mais de 20% é produzido pelo setor portuário, tá? E nós não temos um curso de engenharia costeira e portuária, tá? Então, assim, você tem grandes players nacionais, né, usando o Estado sem formar mão de obra qualificada. E as regionalidades elas têm que ser respeitadas, né? Você tem que deixar o aluno escolher, né? Então, a Universidade Federal do Pará deu um salto aí, porque o professor Dias aqui já está criando lá em Salinas o curso de engenharia costeira e alguma coisa do gênero, né? Exatamente. Eles criaram um curso de engenharia oceanográfica lá em Salinópolis, né? A Federal do Pará, com certeza, deu um salto extraordinário, né? Criaram vários cursos lá em Salinópolis, lá um prédio gigantesco. Daí é um investimento, pensando na margem equatorial brasileira, né? O colega falou aí, ciência é mercado de trabalho,
né? Mas você tem que dar oportunidade para todas as áreas, né? Você tem que deixar o aluno fazer essa escolha. Eu acho que a escolha não pode ser do docente. A escolha não pode ser da instituição. A escolha tem que ser de quem cursa, de quem está na instituição, né? Infelizmente, o desfinanciamento da pesquisa no Brasil, né, faz com que, por exemplo, parte da indústria brasileira não invista em ciência e pesquisa dentro da indústria, né? Se você comparar o orçamento que é dedicado na Europa, nos Estados Unidos, cerca de 12% do budget, né, do orçamento global vem da indústria nesse país. Aqui no Brasil não chega a 1%. Então, quer dizer, e acaba muitas vezes a indústria investindo na universidade querendo pautar o que se faz dentro da universidade, o que gerando uma pequena distorção. Estou vendo aqui o João fazendo gracinha aqui, Carlos de Rezende ou da Costa. Esse é o João Paulo lá da Biofísica, é um engraçadinho. Então, eu acho que esse é o problema, né? Acho que essa questão que passa pelo desinvestimento da ciência no Brasil é uma coisa muito séria. Quando eu estive aqui conversando com o João Paulo, né, o NSF e o CNPq foram criados quase que simultaneamente, um nos Estados Unidos e outro aqui no Brasil, né? E aí, quando você vê o orçamento do NSF lá nos Estados Unidos, são na ordem assim, de bilhões, 70 bilhões ou 50, 80 bilhões nesse ano, né? Mesmo com o Trump, aqui a gente tem o esvaziamento do orçamento do CNPq e do MCTI fica na ordem de milhões, sendo que a gente está falando numa relação de 1 para 5, né, do dólar. Né? Uhum. Então, essa questão de se priorizar o investimento na ciência é uma questão fundamental, eu diria, né, para o olhar do que se diz de se formar um cientista profissional para trabalhar não só dentro da universidade, mas formar na indústria, dentro da indústria e dentro de outros setores, né? Eu costumo dizer que um dos nossos problemas também dentro da universidade é não ter um mapeamento preciso dos egressos que a gente forma, aonde que eles estão. Porque, por exemplo, no nosso caso aqui, Franzé, no Norte Fluminense, hoje eu sei que parte da nossa missão, que é exatamente a qualificação de profissionais, a gente tem cumprido com muita eficiência. Porque eu tenho chamado ex-alunos nossos, tem ex-alunos nossos no INPA, no INPE, fora do Brasil, no setor público, em empresas, enfim. Mas a gente não tem esse mapeamento, você está me entendendo? Não, sim, isso é uma coisa que a universidade ela precisa fazer. Há uma dificuldade muito grande, né, mas os e-mails institucionais tem como se fazer, né, colocar gente para saber o que os egressos estão fazendo, né? E, assim, eu acho que uma boa métrica, que é o que vai acabar acontecendo em pouco tempo, é os cursos de graduação serem avaliados por onde os egressos estão, né? Se eles estão no mercado de trabalho, se eles estão fazendo ciência, né? Eu acho que isso, para começar a gente entender o fenômeno das graduações, a gente precisa disso, né? Porque na pós-graduação, eu concordo com você, que grande 95%, 99% da ciência brasileira se faz na pós-graduação, né? Por esses meninos e meninas aí que estão na pós-graduação, né? Se matando, ralando, e terminam o doutorado e muitas vezes o mercado não absorve. Nem o mercado acadêmico, né? Pela escassez de concurso, né? A gente está vendo as nossas universidades se esvaziando, né? Cada vez mais, colegas se aposentando, vagas não repostas, né? Isso é um grande problema, né? A expansão da universidade brasileira para o interior seguiu um modelo que para alguns estados do Sudeste foi muito bem, né? Porque são estados ricos, né? Que a parte interior é bem rica e no Nordeste não é assim, né? Então, grande parte dos colegas que oferem vagas no interior do Nordeste do Brasil, com 1, 2 anos ou após o estágio probatório, eles acabam pedindo para vir para a capital, né? Porque há grandes deficiências, né? Então, eu acho que isso tem que ser repensado, né? Se realmente esse modelo de expansão das universidades do Reúne, eles se mantém em todos os estados,
né? Eu acho que a régua que mede o estado fluminense não pode medir o Maranhão. Vivemos no mesmo país, mas temos regionalidades que têm que ser respeitadas, né? Então, você está no interior do Maranhão não é a mesma coisa que você está no norte fluminense, né? Há de se respeitar essa regionalidade. Então, assim, buscar a qualificação do povo do interior é muito importante? Claro que é muito importante. Perfeito. Né? Isso você tem que qualificar. Se você quer melhorar a qualidade de vida do povo, a educação é a única saída, né? Para você mudar a história de um povo. Mas eu acho que usar a mesma régua para o Brasil inteiro, eu acho que foi um pouco desmedido. Eu acho que as universidades, né, na sua autonomia, no que elas podem fazer, sem mercantilizar, né? Eu acho que os últimos governos mercantilizaram isso, né? O aumento do número de... Começou com o Fernando Henrique lá atrás, né? Em 98, aumenta o número de vaga que eu aumento a verba da universidade. Se não aumentar o número de vaga, eu não aumento. E eu lembro quando eu entrei na universidade em 2000, o número de vaga dobrou e o valor do repasse continuou o mesmo, né? Então, isso gerou um problema nas universidades brutal, né? De muito aluno. Eu lembro que quando eu assisti uma aula de cálculo integral diferencial número 1, a gente assistia aula no auditório com 150 alunos no auditório. Hoje eu imagino como é que aquele colega professor chegava em casa, né, de dar aula sem microfone, sem dar aula na voz, né, aula de matemática para um auditório de 150 alunos. Né? Então é isso. Então a universidade ela tem que se repensar. Né? Obviamente que aumentou-se as universidades, aumentaram as vagas, mas eu acho que a expansão, alguns pontos, alguns polos, é muito importante, mas eu já olho no Nordeste que alguns polos, por exemplo, no Ceará, a Federal do Cariri, ela começou como campus avançado da UFC, hoje ela virou universidade, né? Ela se emancipou, ou seja, ela conseguiu força, ela conseguiu fôlego para continuar. Então, esses exemplos têm que ser respeitados, mas para todo mundo não é assim. A gente sabe que a realidade é outra. A gente sabe que tem camping que está capenga, que não tem sede, que está faltando muita coisa, muita estrutura, né? Professor, às vezes, colocando dinheiro do bolso para ministrar aula, né, para ter acesso a pincel, a papel. Então, falta estrutura. Eu acho que a gente tem que, como universidade, fazer uma digressão sobre isso aí, repensar a universidade brasileira como um todo. Não, o Cícero está colocando uma questão aqui. Não, Cícero, eu acho que a qualificação de mão de obra não passa necessariamente pela formação de nível superior. Eu vejo que um dos problemas decorrentes do ProUni foi exatamente transformar os Cefetes nos institutos federais. E eles tinham uma forte formação técnica e, de repente, eles trabalham agora em 3 níveis, né? Nível formação técnica, nível superior e pós-graduação. Eu acho que essa é uma missão muito complicada. E eu vejo pelas pessoas que vêm normalmente e que nós recebíamos no passado e recebemos atualmente oriundas do mesmo local. Então, eu acho que realmente você ter uma formação técnica forte, né, eu diria que é muito importante, pelo menos para algumas áreas, ela é fundamental. Inclusive, criaram até um modelo híbrido, né, que não é nem nível superior, nem nível médio. Né? Era tipo um curso técnico de nível superior, né? Uma coisa assim meio híbrida, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que realmente me preocupa, né? Mas é uma questão de governo, né? Uma decisão de governo, né? É política de Estado, né? Os Cefetes eles tinham uma influência muito grande dentro da universidade, né? Na verdade, grande parte dos meus colegas lá do curso de Geologia vieram do Cefetes, né? Então, os caras chegavam com uma base completamente diferente, mais tecnológica, né? E isso é importante, eu concordo também. A universidade ela não pode se pautar exclusivamente na formação de nível superior, né? Não pode ser, o curso técnico é extremamente importante para o Brasil. Mas a Ciara Correia aqui nos lembrou aqui, ou me lembrou, é o tecnólogo, exatamente. Tecnólogo foi uma coisa híbrida que foi criada há um tempo atrás e eu acho que realmente é o que seria
Nos Estados Unidos, você tem o que eles chamam lá, são os colleges, né? Que é uma coisa que o cara não sai bacharel, mas sai com um nível superior, que é tipo um tecnólogo. Né? É um boi com abóbora brasileiro aqui, que realmente não sei se é uma boa opção, mas, enfim, eu acho que a gente fortalecer as escolas técnicas continuaria sendo um objetivo, para mim, muito importante. E quando você tem que atacar 3 níveis de formação, eu acho que você acaba perdendo a qualidade em algum deles. Né? Então, essa é a minha visão. Né? Posso estar equivocado, como já tive outras vezes no passado. Eu não sou dono da verdade, mas essa é uma percepção que eu tenho em função da minha experiência aqui, inclusive como recebedor de estudantes de algumas instituições locais. Mas o Franzé, Campos é muito próximo do Nordeste, cara. O IDH, o clima, entendeu? o esquema aqui da cana-de-açúcar, né? É uma coisa... Campos foi o último município no Brasil a abolir a escravidão, cara. Aqui não é uma passárgada, não. Aqui muita gente que eu convidava para vir para trabalhar em Campos, muita gente recuava. Né? Então, realmente as pessoas precisam sair um pouquinho do desconhecimento, do que são dos regionais, né? Por isso essa mobilidade no país é muito importante. Estar no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro não significa absolutamente nada, né? E a gente ainda sofreu aqui por algumas ingerências locais, né? de personagens políticos. Mas enfim, isso aí é outro papo para outra hora, né? E uma coisa a gente daqui a pouco tem que encaminhar, porque a conversa está boa, nós estamos chegando já aqui, já estamos chegando aqui a quase 5 minutos do nosso tempo final. E eu diria que essa questão que a gente está colocando aqui, né, para mim é muito séria. E recentemente, assim, nós estamos passando por uma fase muito dura no planeta, né? E no Brasil mais ainda, que é a negação da ciência, né? E não só a negação da ciência, né? Mas também a divulgação de mentiras, que tem como objetivo destruir a ciência e a importância da ciência. E parece que as mentiras chegam mais aos ouvidos das pessoas com mais rapidez do que as verdades, né? Eu estava falando outro dia numa conversa aqui que antigamente nós estávamos preocupados com a precisão e exatidão dos modelos climáticos. Hoje, a gente já tem a precisão e exatidão para várias etapas dos modelos climáticos. Mas a gente tem que convencer que o planeta não é plano e que existe mudança global, entendeu? Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Eu acho assim, Carlão, eu converso muito aqui, esses caras que estão nesse métier político aí, eles perceberam que grande parte da nossa população sofrida, né, eles só leem a manchete. Né? Então, às vezes, a gente vê esses jornais de grande circulação, alguns sites de grande circulação, você lê a manchete, você espera uma coisa, você vai ler a matéria completamente outra. Né? Então, basicamente, a nossa gente, nosso povo tem sido induzido nesse sentido, né? Nessa desinformação. Mas eu acho assim, fazendo autocrítica para a nossa universidade brasileira, assim, a gente precisa se desencastelar. A gente fica fazendo ciência, publicando paper A1, A2, com JCRs altíssimos, com inserção internacional, mas a gente não está dizendo para quem paga os impostos e quem financia essas universidades, essa pesquisa, né, qual a nossa importância. Até aparecer uma crise como essa, ou até aparecer a crise do Zika, ou até aparecer a crise ambiental, que a gente se faz ser importante. Então, assim, um treinamento que a gente tem que buscar, isso eu discuto muito com os colegas aqui na UFMA, de como a gente tem que se mostrar para a sociedade. Né? Dizer que sem vanguarda no conhecimento não há nada. Então, agora com essa crise do Covid, o mundo percebeu que não dá para desenvolver uma vacina em uma semana.
nem com as maiores potências. Né? Então, está todo mundo vendo que o mundo não estava preparado para algo desse tamanho. Né? Então, Mas assim, uma coisa até que, aproveitar aqui que a gente está acabando, vamos acelerar aqui, eu queria falar, já que você colocou esse negócio do Covid, né, eu queria dizer assim, o papel do pré-print, né, como na realidade, o efeito negativo do pré-print dos artigos, né? Porque, por exemplo, muitas das questões voltadas para a cloroquina foram provocadas por um pré-print de uma publicação que foi rejeitada na sequência, né? Esse é um grande problema, né? Assim, quando a gente fala da área médica, os interesses comerciais são brutais, né? O interesse comercial mundial é brutal, o jogo geopolítico é muito bruto, né? Então, assim, as revistas renomadas na área da medicina, da farmacologia, eles se pegam esse preprint para não perder o feeling, né? Para dizer que estão na vanguarda, né? Para abrir a discussão de colegas. Tudo bem, mas não no caso de uma pandemia como essa, né? Porque aí você gera uma instabilidade brutal, né? Tomadas de decisões completamente erradas que acabam influenciando todo. Né? De algo que te leva a decisões completamente errôneas. Né? Então, Franzé, olha só, eu vou responder aqui ao Cícero novamente. A extensão ela tem cumprido um papel muito importante nas universidades públicas, nos institutos de pesquisa. A gente tem um problema recorrente nas universidades, que é exatamente uma autonomia parcial de recursos, o que muitas vezes dificulta muito que essas informações geradas dentro das instituições públicas cheguem de uma forma palatável à sociedade. Essa pandemia ela tem provocado a gente utilizar ferramentas como esta aqui, que em determinados momentos atinge um maior nível de pessoas e a gente tem por obrigação fazer um esforço, não hercúleo, mas um esforço de oferecer uma linguagem. Eu discordo, em certa parte, eu não vejo a universidade encastelada, eu vejo que essa é uma crítica recorrente exatamente porque muitas vezes nós estamos sobrecarregados com determinadas atividades que nos impossibilita de chegar à sociedade através de pessoas qualificadas, inclusive, para fazer a divulgação científica e fazer uma extensão mais ampla. Né? Então, eu acho que a universidade a gente tem que cobrar que os orçamentos sejam executados e sejam integralizados por parte de quem financia a universidade pública. Né? Então, quer dizer, nós somos normalmente desqualificados, dizendo que não fazemos A, não fazemos B, mas muito do orçamento aprovado não é executado pelo poder público e por quem financia. Tá, Franzé? Eu queria que você... eu sempre falo isso nas nossas conversas, que você mandasse uma saudação aí para os jovens e você tem 1 minuto para fazer essa saudação, porque nos resta mais 2 minutos. Então, agora você tem 60 segundos para dizer uma palavra de otimismo para essa garotada. Beleza. Então, Carlão, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar com você aqui. Dizer que, basicamente, eu acho que a educação muda a vida da sociedade. Acreditem na educação. Acho que uma graduação bem feita, uma pós-graduação bem feita, você acaba mudando, né, as desigualdades regionais e levando o Brasil a outro patamar. Então, a educação ela é uma ferramenta importantíssima, né, que nos ajudam a pensar com a cabeça diferente, a votar em planos estratégicos de governo, né, a votar em planos de ações nas nossas universidades e não levantar bandeiras caudilistas aí para defender para sempre. Né? Essa é a mensagem que eu dou. E acreditem na ciência. Né? A Terra não é plana e eu acho que a gente tem que ter um grande futuro a seguir aí, com todos juntos aí. Eu agradeço, Franzé. Agradeço, foi uma conversa muito legal. Marcelo fez um comentário aqui, vou retribuir rápido. Marcelo, como eu disse anteriormente, os pré-prints podem ter ajudado em alguns casos, mas tiveram um efeito muito mais danoso do que propriamente favorável. Semana que Carlão, vem, eu estou vendo todo mundo te dando parabéns, seu aniversário, parabéns. É meu aniversário hoje, pô, ficando velho. Parabéns. Falou, valeu.
Então, semana que vem vamos ter a Mariana aqui. A Mariana também é na Universidade Federal do Maranhão. E na outra semana, o Audálio também. Então, olha, até terça-feira que vem. Um grande abraço a todos. Tchau. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.